Eu estava pensando aqui, né, pastor, dentro desse contexto que a gente tem tratado, né? Existe o que o senhor falou, né? A regra de fé, né? A forma, quando a gente lê a palavra, a gente entende que aquela é a direção, né? O manual da TV, que o Rodrigo comentou. E hoje, né, a gente tem o que a gente tem chamado de ideologias ou práticas de vida, né? Que em boa parte ela é contrária a essa regra de fé para quem é fundamentado na Bíblia, né? Então você tem hoje, falando bem claramente, ideologias de gênero, até ideologias políticas, né? As pessoas misturam muito isso. E a ideia é o seguinte, né? A minha pergunta é como viver algo que é tão diferente do que é proposto como regra natural da humanidade, né? Como viver algo tão diferente e de uma forma que também não seja ofensivo, porque o que eu tenho visto hoje, né? Por ser tão diferente, às vezes nós somos bastante repulsivos, né? Com as pessoas que vivem de maneira diferente da gente. E essas pessoas acabam se sentindo rejeitadas, discriminadas, né? Da mesma forma que a gente é rejeitado e discriminado também, mas eu creio que na nossa regra de fé não cabe rejeição e discriminação, mas sim, de uma certa forma, você acolher aquilo para mostrar essa direção. Como que quebrar esse código, pastor? Dessa convivência aí mútua, né? É o que eu falei da intolerância, né? Hoje nós temos um mundo muito intolerante. E aqueles que pregam assim, que a intolerância talvez são os mais intolerantes, porque não aceitam o contraponto. Eu creio que a resposta, a receita é o amor. Sim. Se a gente olhar um texto bíblico, João capítulo 4, Jesus com aquela mulher samaritana. A mulher samaritana, ela estava num horário impróprio para buscar água, né, próximo ao meio-dia, não era o horário usual, comum. Ela estava sozinha, quer dizer, não tinha outras mulheres com ela. Era uma mulher totalmente discriminada. E nós vamos entender o porquê, né? Com a conversa que Jesus tem com ela. Jesus, sabedor da história dela, ele poderia já chegar falando, sabe por que você está sozinha aqui? Por isso, só a sua vida. Né? Mas Jesus, ele abre a conversa pedindo algo para ela. Dá para você me dar um pouco d'água aí? Né? Ela se espanta, fala, você é um judeu. Né? Nós temos, a princípio, qual é a ideia que ela tinha dos judeus? Um povo que discriminava, né? Um povo que discriminava os samaritanos. E aquilo choca, você sendo um homem judeu pedindo água para mim, sou uma mulher samaritana. Né? Aí começa um diálogo. E nesse diálogo, Jesus vai quebrando algumas barreiras, né? Até que ele chega e fala para ela, agora vai lá buscar o seu marido. Ela fala, deu ruim para mim agora. Eu vou ficar devendo essa. Moscou. E ele fala, verdade, né? Já teve uns par aí e o que você está hoje nem é seu. Olha só, Jesus foi construindo um diálogo feito em amor. Ela entrou com um monte de questão teológica no meio, falando dos montes. Mas vocês adoram lá, nós adoramos aqui. Quem está? Jesus fala, não vamos falar de teologia. Jesus vai quebrando isso. E quando Jesus traz uma palavra que é contundente ali para ela, fala, você falou bem. Você não tem, o que você tem nem é seu. Isso não ofende ela. Ela reconhece em Jesus Cristo como um homem de Deus. Não é? E ele se apresenta como Cristo. E o que faz essa palavra, e esse diálogo e essa aproximação transforma a vida dela. Ela corre, vai para a cidade, prega Jesus Cristo e traz a cidade aos pés de Jesus, para ele, para reconhecê-lo, né, como o Senhor e o Filho de Deus. Então, eu creio que nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós temos que primeiro amar e respeitar até aqueles que creem diferente de nós. Jesus Cristo respeitou. Ele não aceitou, né? No sentido, vamos caminhar juntos, vocês pensando de um jeito, eu pensando de outro, né? Não é isso.
Mas ele respeitou as decisões. Mas ele não abriu mão das suas convicções. Sim. E eu creio que é isso que nós devemos fazer como cristãos, né? Se nós temos ele como exemplo, e se nós somos cristãos, né? Devemos tê-lo como exemplo, eu acho que é isso que nós temos que fazer. Ele foi o influenciador. Né? O influenciador. O influenciador. Eu vou responder a pergunta do Thiago que ele fez com o Thiago. Eu respondi com o Thiago. Né? Ele perguntou como que a gente quebra isso, né? De pessoas diferentes. Eu vou trazer, não falando de política, mas trazendo um pouquinho disso, ele vai entender o que eu vou falar agora. Há um tempo atrás, teve como muita gente, né? Falando de política, acabou, vai daqui, um fala dali, esse cara aí, ele fez o seguinte, ele pegou e montou um grupo no WhatsApp, nesse grupo tava eu, ele e mais uma pessoa. Por que ele me colocou nesse grupo? Porque eu sou um cara que tá num grupo do WhatsApp lá, alguém fala alguma coisa, eu vou lá e coloco. E eu tava num momento que eu tava, posso falar que eu tava influenciando pro lado errado, Thiago? Eu acho que você estava focado em convicções que não eram as corretas, né, digamos assim. O que esse cara fez? Montou o grupo e falou assim, vamos falar aqui de política? Falei, vamos. E aí foram meses, né, Thiago? Foram uns 3, 4 meses. 3, 4 meses. Não foi do dia pra noite. E não faz muito tempo. 3, 4 meses. Falando ali. O que eu falava pra ele? Falava, Thiagão, você tem que se posicionar, cara. Você não pode ficar em cima do muro. Tem que escolher um lado e... E eu tava falando, nesse caso, de política. Você não pode ser em cima do muro, cara. Você tem que posicionar, tem que chegar lá pra todo mundo e falar, eu não sei o que lá, eu não sei o que lá. Não importa o que você vai falar, mas tem que se posicionar. Coisa de homem fazer isso. E o Thiago ali, mas eu já me posiciono. Eu falei, então de onde você é? Ele falou, meu partido é Cristo. Eu falei, não tem nada a ver com a igreja, cara. Eu falo aqui, pá. 3, 4 meses eu massacrando ele dessa forma. E ele, meu partido é Cristo. Meu partido é Cristo. Até que eu entendi que eu estava olhando, não que eu não possa ter a minha ideologia, a minha visão política e crer de alguma forma. Eu acho que a gente, como homem, estamos nessa sociedade, nós devemos conhecer de política, ter um conhecimento para não voltar errado. Sim, não tenho dúvida. Mas eu estava me posicionando de uma forma errada, né? Então o meu primeiro posicionamento tem que ser Cristo. As pessoas têm que ver em mim, não meu posicionamento político, mas meu posicionamento, minha ideologia de Cristo, aquilo que Cristo formado em mim. E aí eu comecei, e ele não brigou comigo uma vez, não me xingou, não gritou comigo. Ele só respondia ao que eu falava para ele. Então, respondendo a tua pergunta, Thiagão, é desse jeito que a gente tem que agir perante os diferentes, né? Vamos colocar assim, naquele momento que a gente está mais... Eu acho que Cristo não quer que a gente brigue por política ou por qualquer coisa. Ideologias, né? Ideologias. Pessoas diferentes de qualquer âmbito que cheguem até nós. Agora, o que o Thiago mostrou ali foi exatamente o amor de Cristo, né? E dessa forma ele fez eu entender que eu estava com uma visão errada naquele momento. E aí eu consegui transformar aquilo ali. E foi muito bom, cara. Foi tremendo. Na época a gente conversou muito sobre... A gente conversou bastante. Verdades absolutas e verdades relativas. Então, quando a gente trata de política ou de qualquer outra coisa, é uma verdade relativa. Você vai ter pontos de vista diferentes. Então, é aquela brincadeirinha, alguém desenha um 6 no chão, ele vai ler 9, eu vou ler 6. Porque são pontos de vista diferentes. E ninguém está errado, porque é um ponto de vista. Então, uma verdade relativa, a questão política é verdade relativa. E o povo de Deus está brigando por política. Brigando por uma verdade relativa. Mas nós conhecemos uma verdade que é absoluta. Exatamente. Ela é Cristo Jesus. Né? Porque enquanto a gente perde tempo discutindo se reelege, não reelege, se matou, se não matou, né? Pessoas estão morrendo sem Cristo. Pessoas estão morrendo sem conhecer a verdade. Né? Até o político se apropriou um pouco de João. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade que liberta não é a verdade que consta nos autos da CPI ou que consta nos jornais. Né? A verdade que liberta é uma só.
né? Ela é o próprio Cristo, né? Amém. Ele é a verdade que liberta, né? Então acho que o povo confunde muito isso, né? Essas coisas confundem, embaralham muito a cabeça das pessoas, né? E eu conheço pessoas crentes que creem de um lado, outros creem do outro, assim, uns são mais posicionados por um lado, outros mais posicionados, mas são pessoas tementes a Deus, né? Então isso não é relativo, é muito relativo, né? Enquanto tem outros que são intolerantes, não aceita a posição contrária. Tem uns que falam assim, se você pensa nisso, então você não é crente. Não serve para ser meu amigo. Então eu acho que a gente não tem que perder. Nós, o povo cristão, e eu creio que quem está assistindo essa conversa, né, a gente tem que se posicionar no sentido de eu não vou entrar nessas brigas de meninos. Né? Nós vamos nos posicionar o seguinte, olha, o que faz diferença na sua vida? Né? Quem é o Deus que você serve? O que esse Deus é capaz de fazer na sua vida? E focar nisso. Que isso nos une, isso nos aproxima. Porque é uma coisa que é absoluta, isso ninguém mexe. Você pode discordar, né? Um ateu ou alguém de uma outra crença pode discordar disso, né? Mas nós sabemos que essa é a verdade absoluta. E acho que é nela que a gente tem que focar.